Cardio de alta intensidade ou intensidade moderada? Qual destas é a melhor opção para quem procura emagrecer ou reduzir gordura, definição muscular ou mesmo aumentar a massa muscular? Qual destas opções queima de facto mais calorias e qual é que é a opção que devemos priorizar ou adotar no nosso plano para impulsionar os nossos resultados? Neste vídeo tu vais aprender tudo ao detalhe e com base em evidência científica. Quando nós falamos numa atividade como o cardio, nós podemos distinguir o cardio consoante a zona de intensidade em que trabalhamos, sendo chamado o cardio de alta intensidade aquele onde trabalhamos com uma intensidade maior e o cardio de moderada ou baixa intensidade aquele onde trabalhamos com uma intensidade menor. Logicamente conseguimos distinguir aqui dois padrões de cardio diferentes se formos comparar uma simples caminhada com sprints de 100 metros. Portanto, um é muito mais intenso que o outro. Ultimamente, ou nos últimos anos, dentro da área do fitness a nível mundial, surgiu um conceito chamado HIIT, significa High Intensity Interval Training. E muitas pessoas dizem que esta forma de fazer cardio é mais eficaz porque aumenta o EPOC, que é algo que já vamos ver a seguir, e que queima mais calorias e, portanto, desta forma, se fizermos mais do HIIT e menos do cardio de moderada intensidade, conseguimos emagrecer de forma mais eficaz e ter mais resultados com esta vertente de cardio. Mas será que isso é mesmo verdade? É isso que vamos avaliar neste vídeo. Ora bem, e vamos começar em grande. Para nós conseguirmos avaliar o gasto calórico que advém de uma sessão de cardio, nós temos de ter em conta duas coisas. Estes dois fatores são muito importantes, chamam-se duração e intensidade. Nós podemos ter duas sessões de cardio com durações diferentes e a duração por aí vai determinar o dispêndio energético ou o gasto calórico dessa sessão. Por exemplo, se compararmos um cardio de 30 minutos de moderada intensidade com um cardio de 60 minutos de moderada intensidade, logicamente aquele que tem maior duração vai queimar mais caloria. A duração determina o dispêndio energético ou as calorias que gastamos. Por outro lado, a própria intensidade também pode determinar a quantidade de calorias que gastamos. Porquê? Imaginemos que temos duas sessões de cardio, ambas de 20 minutos, mas numa sessão de cardio temos 20 minutos praticados em alta intensidade. Já por outro lado, temos outra sessão de cardio também com 20 minutos, mas de baixa ou moderada intensidade. Logicamente, para este caso, nós vamos certamente queimar mais calorias no cardio praticado com alta intensidade. Porquê? Porque a duração é igual. Quando a duração é maior, queimamos mais calorias. Quando a intensidade é maior, queimamos mais calorias. Portanto, se temos dois cenários onde temos a mesma duração, mas uma intensidade maior num deles, aquele que é mais intenso vai queimar mais. Se temos outros dois cenários onde temos o cardio com a intensidade moderada, ambos, mas um tem maior duração, nesse aí queimamos mais calorias. Ou seja, para nós determinarmos de facto qual é que é o dispêndio energético ou o dispêndio calórico de uma sessão de cardio, nós temos que ter sempre em conta o volume, ou seja, a duração do cardio e também a intensidade. Porque só assim é que conseguimos de facto comparar uma atividade com outra e saber qual é que vai agregar mais vantagem para o emagrecimento. E agora eu pergunto-vos, vamos colocar aqui um terceiro cenário. Imaginemos que temos uma sessão de cardio de alta intensidade que dura 15 minutos. Já por outro lado, temos uma sessão de cardio de moderada intensidade, mas que demora 30 minutos. E a resposta é muito simples. A quantidade de energia ou de calorias queimadas vai ser semelhante em ambas as sessões de cardio. Portanto, nós não podemos afirmar que o cardio de alta intensidade emagrece mais do que o cardio de moderada intensidade. Porquê? Porque isto vai sempre depender da duração e da intensidade com que ele é praticado. Neste exemplo que eu dei, nós conseguimos ver isso perfeitamente. Intensidades diferentes, durações diferentes, mas um gasto calórico semelhante, porque um tem mais duração e menos intensidade e o outro tem menos duração mas mais intensidade. Agora, a controvérsia surge por haverem algumas pessoas que dizem que o cardio de alta intensidade promove maior gasto calórico no período depois de se fazer o cardio, ou seja, imaginemos no dia seguinte. Portanto, no dia seguinte a realizar a atividade de alta intensidade, nós queimamos mais calorias por termos um metabolismo mais acelerado derivado da atividade que fizemos. Isto aqui está ligado ao EPOC. E o que é que significa o EPOC? O EPOC é basicamente o consumo de oxigênio no período pós-treino, ou seja, no dia a seguir ao treino, o vosso corpo vai queimar mais calorias pela atividade que realizaram no dia anterior. E é basicamente o mecanismo que o nosso corpo tem de restaurar a sua atividade normal, a sua homeostase, depois de uma atividade física. Tem a ver com a função celular e aquilo que é exigido ao corpo pós-exercício para que ele se restabeleça e que volte à sua funcionalidade normal. Portanto, o corpo consome mais oxigênio para produzir mais ATP para se restaurar, digamos assim. Podemos constatar com base em evidência científica que ainda que o EPOC seja maior derivado de atividades de alta intensidade comparativamente à intensidade moderada, essa diferença não é muito significativa e isto a curto prazo não vai agregar melhores resultados no emagrecimento ou no vosso processo de definição muscular. A longo prazo
poderá ser um aliado, sem dúvida, e pode eventualmente até ajudar, mas a curto prazo não vai fazer a diferença. Outra coisa que temos que avaliar é quais é que são os prós e os contras de uma e outra atividade, porque já conseguimos chegar aqui a um consenso geral que é a atividade que queima mais calorias ou a atividade que será melhor para o emagrecimento é aquela que vocês conseguirem fazer mais e melhor, é aquela com a qual vocês conseguem ter maior adesão. E, portanto, isso é sempre a base primordial para o sucesso, é escolher uma atividade que consigam aderir. Nem toda a gente gosta de fazer cardio de alta intensidade. A alta intensidade promove altos níveis de acidose, isso não é confortável e há muita gente que não gosta. Mesmo que até o cardio de alta intensidade fosse mais benéfico para o emagrecimento, não é necessariamente a melhor opção se a pessoa não se adaptar ou não gostar daquele estímulo de treino. Mas já vimos também que não é necessariamente a melhor opção. Ambas têm vantagens e desvantagens. Quais é que podem ser as vantagens do cardio de alta intensidade? Muito simples. Por ser feito em alta intensidade, ele requer menos tempo para queimarmos a mesma quantidade de calorias. Se colocarmos duas pessoas a terem que gastar 300 calorias, uma com cardio de moderada intensidade e outra com cardio de alta intensidade, a que pratica o cardio de alta intensidade vai chegar lá mais rápido, por causa da intensidade ser mais elevada. Isto pode ser útil, por exemplo, para pessoas que têm pouco tempo para treinar, adotar mais cardios de alta intensidade. Se elas gostarem, porque como eu disse anteriormente, é uma situação ou cria-se uma situação de algum desconforto. E ir treinar, por norma, já não é muito prazeroso para a maioria das pessoas numa fase inicial de adaptação. Nós temos que ter isto em conta quando temos um aluno à nossa frente ou quando estamos a prescrever treino para nós mesmos, se nós estamos de facto a escolher uma atividade com a qual nos conseguimos comprometer e se gostamos, ok? A vantagem principal do cardio de alta intensidade é que permite queimar uma maior quantidade de calorias em menos tempo. Quanto a isso, tudo bem. Uma desvantagem, qual é que pode ser? O facto de ser bastante exigente a nível físico e induzir alguma fadiga. Essa fadiga pode impactar negativamente os treinos seguintes que vamos fazer de musculação, por exemplo. Numa escala de hierarquia ou de prioridade, o treino resistido, ou seja, o treino de força ou treino de hipertrofia, é sempre o mais importante para quem procura recomposição corporal, ou seja, definição e aumento da massa muscular. Portanto, o cardio vem como secundário. Se estamos a utilizar uma atividade que deve ser secundária e que nos está a induzir muita fadiga ao ponto de prejudicar a atividade primária, poderá ser mais sensato da nossa parte escolher outro tipo de cardio que não induz esse nível de fadiga tão elevado. Este é o maior downfall do cardio de alta intensidade, é que induz bastante fadiga e é preciso mais tempo para recuperar. Passando agora para o cardio de moderada intensidade, também temos aqui vantagens e desvantagens. E começando pelas desvantagens, é exatamente o oposto do cardio de alta intensidade. É que demora mais tempo para queimar o mesmo número de calorias. Se calhar, se compararmos o cardio de alta e baixa intensidade, para queimarmos um certo número de calorias, no de alta intensidade demorávamos 30 minutos e para queimar essa quantidade de calorias no de baixa intensidade demorávamos 60 minutos, portanto o dobro do tempo. Por outro lado, a grande vantagem é que não induz tanta fadiga, não é tão fatigante, não é tão exigente para o físico e nós conseguimos recuperar muito bem dessa atividade cardio. Além disso, não só conseguimos recuperar bem, como a própria atividade em si também é regenerativa. Nós podemos até fazer um cardio de intensidade baixa a moderada num dia de descanso, que isso não só permite queimar umas calorias extra, como funciona como recuperação ativa ou descanso ativo, ou seja, ajuda-vos a recuperar das sessões de treino de força e, portanto, isto é bastante benéfico. Porque é que isto acontece? Qual é que é o mecanismo fisiológico? É muito simples. Ao ativarmos a circulação sanguínea com o exercício sem induzir muita fadiga, o sangue transporta nutrientes, etc., para o músculo estar a recuperar e facilita a recuperação. Portanto, ao mesmo tempo, estamos a despender calorias, estamos a movimentar-nos, estamos a queimar calorias extra. Tudo isso é muito benéfico. E vamos ao veredicto final. Qual é que devemos então priorizar? E como já conseguimos ver, a melhor atividade a escolher é mesmo aquela com que vocês conseguem ser mais consistente e aquela que mais gostam. Ambas têm vantagens e têm desvantagens e vocês devem escolher aquela que é mais adequada também à vossa rotina. Agora, eu por norma prefiro priorizar o cardio de moderada intensidade. Isto não significa que temos que descartar o de alta intensidade, mas se tivermos que fazer mais de um deles, será sempre mais o de moderada intensidade. E deixar o cardio de alta intensidade para de vez em quando nos apetecer ter um treino assim mais intenso ou diferente daquilo que estamos habituados, só para ter outro tipo de estímulo. Já por outro lado, há pessoas que gostam muito dessas atividades e preferem fazer mais do cardio intenso e deixar o outro só para um dia de descanso ativo, por exemplo. E está tudo bem. Com base nesta informação, agora vocês já sabem como é que hão de escolher qual é que é a melhor sessão de cardio para vocês ou para os vossos alunos. E se quiserem perceber muito mais sobre metodologia de treino e nutrição, aprender a montar planos nutricionais e de treino, sobre periodização, etc., é só consultar o meu curso Hipertrofia Avançada, os links estão aqui em baixo. Ou se quiserem um plano personalizado feito por mim, também está aqui o link em baixo, é só entrarem em contacto comigo e vemo-nos no próximo vídeo.